A complexidade irredutível da vida. Analisando a teoria da evolução química, parte 2. No século XIX e início do século XX, a ideia que tínhamos da célula era a teoria do protoplasma. Este era considerado a substância fundamental de todas as células, a parte viva da célula que realizava todas as funções vitais. Imaginava-se sendo como um material viscoso, gelatinoso e muitas vezes comparado a um gel. Nos últimos 100 anos, o desenvolvimento de tecnologias como o microscópio eletrônico, a microscopia de fluorescência e as técnicas de biologia molecular permitiu aos cientistas explorar a célula em um nível de detalhe sem precedentes. Hoje, sabemos que a complexidade de uma célula é mas muito maior do que podemos criar ou imaginar. De maneira que o termo vida simples, entre aspas, simplesmente não existe. A célula é a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. É como um tijolo que forma uma casa, ou como uma peça de um grande quebra-cabeça, que forma uma imagem completa. Todas as funções vitais dos organismos, desde a reprodução até a obtenção de energia, ocorrem dentro das células. Observe a figura e veja a ilustração de uma célula com seus componentes. Membrana plasmática, citoplasma, lisossomos, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, ribossomos, mitocôndrias e o complexo de Golgi. Hoje, sabemos que os seres vivos não são apenas átomos e moléculas, mas, sobretudo, informação. A informação é o componente fundamental que organiza e dá sentido à complexidade da vida. Falar da vida como apenas matéria é como dizer que o programa do Windows 11 é apenas átomos e moléculas, o que está totalmente equivocado. Eu e você sabemos que há muita informação e muita inteligência por trás de um programa de computador. Observe, quando inserimos um pendrive com o programa e o instalamos no computador, não estamos inserindo matéria, e sim informação. Agora, será que em uma célula há informação, ou ainda, se houver, pode-se comparar à quantidade existente no Windows 11? Sim. Esta resposta é muito mais que um sim. Uma única célula contém uma quantidade de informação que supera em muito qualquer biblioteca humana. Isso porque o DNA, presente no núcleo de cada célula, é como um vasto banco de dados, armazenando as instruções para a construção e o funcionamento de um organismo inteiro. Sem aprofundar muito no assunto, devido ao objetivo do vídeo, só para se ter uma ideia da escala, o genoma humano, por exemplo, contém cerca de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, que formam o código genético. É como um livro com 3 bilhões de letras. Ainda mais, toda a vida possui uma enorme quantidade de informação que codifica não apenas as características físicas de um indivíduo, mas também regula processos complexos como o desenvolvimento embrionário, o sistema imunológico e a resposta a estímulos ambientais. Um cientista americano propôs uma teoria muito interessante que questiona de forma muito consistente a teoria da evolução química. É a teoria da complexidade irredutível de Michael Behe. Behe define um sistema como irredutivelmente complexo quando ele possui diversas partes que interagem de forma precisa para realizar uma função específica. A remoção de qualquer uma dessas partes faria com que o sistema inteiro deixasse de funcionar. Em outras palavras, o sistema não poderia ter evoluído gradualmente, parte por parte, pois cada parte é essencial para o funcionamento do todo. A analogia da ratoeira. Uma analogia comum para explicar a complexidade irredutível é a de uma ratoeira. Uma ratoeira possui diversas partes, base, martelo, mola, gatilho, que trabalham em conjunto para capturar um rato. Se removermos qualquer uma dessas partes, a ratoeira não funcionará.
Segundo Behe, nos sistemas biológicos, a remoção de qualquer um dos componentes faria com que o sistema perdesse completamente sua função. Existem vários sistemas assim, mas também por causa e do objetivo do vídeo, citarei apenas um exemplo. O fuso mitótico. Ele é responsável por separar os cromossomos duplicados em duas células filhas durante a divisão celular. Ele consiste em microtúbulos, centros organizadores de microtúbulos, centrosomos e várias proteínas motoras e associadas que ajudam a capturar e mover os cromossomos. A ausência de qualquer componente-chave neste sistema de divisão celular pode levar à falha na segregação dos cromossomos, resultando em células filhas com número incorreto de cromossomos, o que pode ser fatal para a célula. Essa teoria da complexidade irredutível desafia a ideia de que sistemas biológicos complexos podem surgir gradualmente por meio de pequenas mutações e seleção natural. Para Behe, a existência de sistemas irredutivelmente complexos sugere a ação de um designer inteligente, uma inteligência que teria criado esses sistemas de forma completa e funcional desde o início. YouTube, TV Jesus Cristo. Este e muito mais estudos completos. Acesse, participe e interage.